Você sabia que 2 dos discípulos de Jesus eram seus parentes? Mas antes de descobrirmos quais eram esses, vamos lembrar o nome dos 12 discípulos que caminhavam com Jesus. Naquela época, há 2000 anos atrás, era bem comum o mestre Rabi dos ensinamentos judaicos ter discípulos. Esses o acompanhavam e aprendiam sobre as leis do judaísmo. Naquela mesma época, Jesus possuía 12 discípulos, sendo eles Pedro, André, João, Tiago, Mateus, Lucas, Filipe, Bartolomeu, Judas Iscariotes, Simão, Judas, Tomé e Tiago. Esses discípulos que o acompanhavam e aprendiam com ele os ensinamentos do reino de Deus também tinham a oportunidade de presenciar milagres feitos pelo próprio Jesus. Alguns desses discípulos são relatados na Bíblia por estarem presentes em momentos únicos, ao qual outros discípulos não participaram, como por exemplo a ressurreição da filha de Jairo, chefe da sinagoga, que, contrário aos outros doutores da lei, acreditou e se humilhou e buscou a Jesus a cura da sua filha. Outro momento muito importante foi a desfiguração de Jesus no monte, o qual, neste momento, também apareceu a esses discípulos Moisés, que representava a lei e os mandamentos, e Elias, que representava os profetas. Mas quem eram esses discípulos? E qual era o vínculo que eles possuíam com Jesus? Um desses discípulos era Pedro, irmão de André, qual passou a seguir Jesus depois do primeiro milagre contado na Bíblia, feito por Cristo, que foi a grande pesca dos peixes, demonstrado na palavra como a pesca maravilhosa, a qual, após este grande ponto histórico na vida de Pedro, deixou seu trabalho para seguir Jesus. Outros discípulos que são relatados em momentos de grande importância nos evangelhos é João e Tiago, apelidados pelo próprio Jesus como filhos do trovão, pois possuíam um temperamento impulsivo e sempre estavam em meio a uma discussão com os outros discípulos. Mas quais desses discípulos têm um grau de parentesco com Jesus? Para descobrirmos quais discípulos que eram parentes de Jesus, precisamos fazer uma analogia da mensagem bíblica no momento qual Jesus foi crucificado, para poder identificar o vínculo que os discípulos possuíam com Cristo, conforme descrito nos evangelhos. No evangelho de Mateus relata que aos pés da cruz estava Maria Madalena, a mãe de Tiago e José, quais eram os irmãos de Jesus, e a mulher de Zebedeu. Já no livro de Marcos relata que estava Maria Madalena, a mãe de Tiago e José, os irmãos de Jesus, e Salomé, mulher de Zebedeu. Já no livro de João diz que, além de Maria Madalena, havia a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas. Se já foi descrito que Salomé era mulher de Zebedeu, não poderia mesma ser mulher de Clopas, sendo que mulher de Clopas se chamava Maria. E também não poderia ser a mãe de Jesus, que foi casada com José e está mencionada no mesmo versículo, como a própria mãe de Jesus. Então entendemos que a irmã da Maria, mãe de Jesus, que estava na cruz, era Salomé, mulher de Zebedeu, mãe de João e Tiago. Sendo assim, Tiago e João eram primos de Jesus. Outro sinal que temos que identifica o grau de parentesco de Tiago e João com Jesus é que o evangelho, conforme escreveu Mateus, a mãe do Tiago
e de João pede para que Jesus separe um lugar ao trono, ao lado esquerdo e direito para seus filhos. Porém, esse pedido é algo muito ousado para ser pedido por uma mulher. A cultura daquela época não permitia que uma mulher chegasse e fizesse tais solicitações ao mestre, o rabi, ao menos que essa mulher tivesse muita intimidade ou algum grau de parentesco com o mestre. Então analisamos que Salomé, para pedir 2 lugares ao trono para os seus filhos, é porque ela era tia de Jesus.